pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao seu canal, meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a terceira temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 100 mil inscritos, então não se esquece de se inscrever e ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Mas sem muitas delongas, vocês sabem que quem conta a história aqui no canal é a própria pessoa, então fiquem agora com a história de hoje. Gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriela Corrêa, eu tenho 22 anos e eu vou contar hoje pra vocês como é que foi que o au pair me ajudou a conseguir o sonho da minha vida, que era me tornar comissária de voo numa das maiores companhias aéreas do mundo, a Emirates. E cá estou eu em Dubai pra contar como que foi esse rolê todo pra vocês. Eu sou da cidade de Casa Branca, bem no interior de São Paulo, ali pertinho de Minas, e eu fui ser au pair na cidade de Leesburg, que fica na Virgínia, do lado de Washington DC. Lá eu cuidei de 5 crianças e 3 cachorros. Eu adoro incluir os cachorros porque parte de todos os meus perrengues foram por conta dos cachorros. Pra vocês entenderem como que surgiu essa vontade de ser au pair, eu vou ter que voltar lá de quando eu saí do meu ensino médio. Que foi quando a minha mãe me deu essa ideia de me tornar comissária de voo e eu falei, putz, é isso que eu quero. E daí eu comecei a ir atrás, acabei fazendo um curso de comissária no Brasil, mas eu não tinha nenhuma experiência de emprego na carteira assinada e eu também não tinha inglês, eu não tinha nenhum diferencial. Então assim, nenhuma companhia quis me contratar. Daí, o que eu resolvi fazer? Dar um jeito de aprender um inglês pra poder ter uma coisa a mais, entendeu? Um negocinho a mais ali no meu currículo pra pelo menos chamar a atenção das empresas. Porque, na verdade, já nem era mais um diferencial. É meio que um requisito, certo? Porque você precisa ter pelo menos ali um intermediário e tal. E eu não tinha nada de nada. Pra não ficar enrolando muito numa história só, eu vou contar pedacinhos pra gente poder ter um resumão de tudo como foi. Depois de eu fazer o curso de comissária, eu comecei a trabalhar, achei vários empregos, trabalhei no shopping, trabalhei em loja, e daí eu fui juntando meu dinheiro, com muito suor, consegui fazer meu passaporte, a minha família me ajudou a tirar a minha carteira de motorista, e daí foi quando eu comecei a correr atrás de todos os papéis pra me tornar au pair. Eu já tinha muita experiência com crianças, então assim, foi muito fácil nessa parte. Quando eu fui fazer a minha prova, que você tem que fazer uma prova pra ver o seu inglês, se você tá apto ou não pra participar do programa, eu juro pra vocês, foi por sorte, foi por Deus, graças a Deus que eu consegui passar naquela prova, porque eu não sabia absolutamente nada. Gente, eu juro pra vocês que foi no adoleta. Não estou zoando, eu realmente fiz isso na prova. Não me orgulho disso de maneira alguma, mas foi realmente o que aconteceu comigo. Foi uma puta cagada. E daí eu consegui passar, beleza, mas chegou na hora de conversar com as famílias. Pra falar com as famílias, eu era péssima. Eu deixava o meu notebook, conversava tipo com o meu celular aqui, o notebook ligado no Google Tradutor e eu cheia de notinhas em volta, sabe? Pra, sei lá, perguntas que poderiam cair, respostas que eu poderia dar. E, gente, foi terrível. Eu não conseguia falar nada, eu ficava muito perdida, eu ficava nervosa. Primeiro Skype de todos, eu queria simplesmente desligar o computador e sair chorando, porque era muito ruim. E daí as famílias só me mandavam mensagem: muito obrigada por conversar com a gente, mas a gente não te quer porque você não sabe falar inglês. E eu falei, beleza, muito obrigada. Foi mais ou menos um mês de procura de família, foi quando apareceu a minha host family. E foi uma coisa assim, muito de Deus. Eu levo todos os sinais que aconteceu nesse intercâmbio como muitos sinais de Deus, de muito milagre. Eu tenho uma crença muito grande em Deus e acredito que todo esse sonho foi graças a Ele que conseguiu ser realizado. E eu já sabia que ia ser uma família especial desde o começo, porque assim, gente, acredite se quiser, quando fez aquele barulhinho, sabe, no celular que faz aquele barulhinho de chegada de e-mail, eu falei assim, cara, entrou uma família no meu perfil. Essa vai ser a família que eu vou fechar o match. A hora que eu abri o negócio, eu falei, não devia ter falado isso. 5 crianças! Daí eu falei, não vou fechar com uma família de 5 crianças. Eu não. Mas eu não descartei a possibilidade de fazer um Skype com eles, porque eu queria treinar meu inglês. Ninguém tava me aceitando mesmo, então eu falei, pelo menos essa daí não vai se importar muito. Eu vou falar tudo que eu quero, do jeito que eu quero, perguntar o que eu quero, e vamos que vamos. Foi o Skype mais, assim, da hora que eu fiz. Ela me entendeu super, ela perguntava pra mim, ela tinha paciência, ela esperava eu traduzir. Ela me mandou um e-mail depois perguntando se eu tinha alguma dúvida, se eu tinha entendido tudo. Ela mandou um e-mail com resumo também de tudo que a gente tinha falado pra eu entender e poder traduzir e tal. Então assim, ela foi muito atenciosa. Embarquei pros Estados Unidos sem falar bulhufas em inglês, passei muito perrengue, eu demorei 3 meses pra poder começar a falar as minhas primeiras palavras, era que nem bebê mesmo. Eu lembro que uma das minhas kids, que era a
mais velha, um dia a gente tava no carro e ele sempre conversando e eu só fazendo assim. E eu sou uma pessoa muito falante, então eu queria falar com as mãos, eu desenhava, só que eu não traduzia pra não ter esse hábito de ficar traduzindo as coisas toda hora, sabe? Mas eu lembro que a gente tava no carro e ela olhou pra host mom e perguntou: mãe, quando que a Gabi vai começar a falar com a gente? Será que ela vai falar igual a gente? Era tipo uma criança, sabe? Quando as pessoas ficam, ai, quando será que vai falar? Era eu, gente, porque as minhas crianças tinham que ter mais paciência comigo do que eu com eles. Eles repetiam 500 vezes o que eu pedisse e, assim, muito atenciosos na hora de fazer a lição de casa. Eu não sabia ler nada da lição de casa deles, eles só tinham 6 aninhos. E eles estavam, tipo, começando a ler bem naquele momento, né? Então, assim, eles liam pra mim e eu confiava neles e eu falava assim, ó, o que é a lição de casa hoje? E daí eles meio que mostravam pra mim e eu falava, certinho, eu não sabia nada, mas foi desse jeito, foi que foi e deu tudo certo. Bom, acho que foi no 4º mês, o meu namorado, eu tenho namorado, continuo tendo namorado, faz uns 7 anos que a gente namorou à distância todo esse tempo lá nos Estados Unidos, agora estamos namorando na distância, eu aqui em Dubai e ele no Brasil, mas enfim, quando eu tava no meu 4º mês, ele foi me visitar e foi aí que eu comecei a me soltar mais com a minha host family, sabe? A minha host family sempre me tratou como parte da família deles. Vocês podem até falar, nossa, ela é muito Alice, não sei o que lá. Gente, eu tenho noção da sorte que eu tive de ter uma família tão maravilhosa que nem eles, e só eu e eles sabem o quanto a gente é uma família, porque realmente, até hoje a gente fica em contato direto, é muito assim, unido mesmo. E naquelas férias que foi quando meu namorado foi me visitar, eu comecei a ter um pouquinho mais de intimidade com eles. Eles convidaram a gente não pra trabalhar, mas pra ir lá, aproveitar a praia junto com eles, era a família toda que ia. Eu falei, poxa, você quer ir, amor? Ele falou, você não quer, é desgraça. A gente foi. Tinha assim, criança? Não, tinha umas 10, porque foi a criança da família inteira. Mas eu não tava nem aí, a gente ia ter o nosso quarto bonitinho, eu não trabalhei, foi muito show, então assim, eles cuidavam mesmo de mim como uma pessoa da família. Meu namorado falava inglês muito melhor que eu, então ele me ajudou muito mais e foi muito legal e a gente se tornou realmente uma família naquelas férias. Eu sempre, desde o meu primeiro Skype, no meu application já falava que eu queria ser comissária de voo. Quando eu tive férias em dezembro de 2018, eu fui pro Brasil e eu cheguei no Brasil no dia seguinte ia ter uma entrevista da Emirates em São Paulo. Eu estava em São Paulo e eu pensei, por que não fazer? E foi o perrengue que assim, eu comecei a correr atrás de tirar fotos 6 horas da tarde em São Paulo, tinha acabado de chegar, era no sábado que eu cheguei, 1 hora da tarde, e a entrevista era no domingo, 9 horas da manhã. Então assim, nesse sábado à tarde eu cheguei, almocei e depois eu comecei a correr o negócio das fotos, tentar arrumar tudo bonitinho, e acabou que deu certo, fui, fiz essa entrevista. Essa entrevista já não deu muito certo, eu não consegui passar nessa. Eu já fiz um vídeo no meu canal contando um pouquinho de como que foi a entrevista tanto no Brasil como foi a entrevista nos Estados Unidos. Se vocês quiserem dar uma olhada, já tô fazendo aqui meu momento jabá, vai lá no meu canal pra dar uma olhadinha ou me chama no Insta também pra gente conversar sobre isso, se você tiver curiosidade. Voltei pros Estados Unidos, continuei passando meus perrengues. Que tipo de perrengue, Gabriela? Perrengue do tipo assim, no dia do meu aniversário, minha casa quase pegou fogo, meus convidados especiais foi uns 3 carros de bombeiro. Perrengue desse tipo assim, entendeu? Do cachorro sair correndo no meio da tempestade de neve e as crianças iam ter que correr atrás dele, ou o cachorro tentar morder o cachorro da vizinha, a vizinha cai no chão enquanto eu tô correndo atrás do cachorro, eu não sabia se eu ajudava ela ou se eu ajudava o cachorro. Assim, perrengues bem básico mesmo, sabe? Então assim, minha vida de au pair foi resumida em perrengue. Se eu for falar de perrengue aqui, a gente vai ficar um ano inteiro falando de perrengue, porque só foi isso que eu passei nesse intercâmbio. Foi então que a minha vida começou a dar uma mudada aí bem radical, foi em julho, e era no período de férias das crianças, e eles estavam indo pra praia novamente e eles me convidaram. Eu falei que eu não tava muito afim porque eu tava pensando em ir fazer uma Eurotrip. Então assim, meus planos estavam totalmente diferentes, não tava mais pensando em Emirates, em nada, tava meio que deixar a vida me levar. Mas foi um dia que eu estava muito triste, resolvi sair com uma amiga, a gente foi num barzinho comer um negocinho, a gente encontrou uma outra amiga e elas começaram a falar pra mim, ai Gabi, você sempre falou pra gente que você quer ser comissária, pô, agora você tem um inglês, vai lá, tenta. Eu falei, poxa, gente, eu já tentei no Brasil, não consegui, não sei o que lá. Eu falei, nossa, o próximo Open Day vai ser só em Los Angeles, e em setembro, a gente tá em julho. Não, é muito rolê, eu já fui pra Los Angeles, o que eu vou fazer lá? E outra, é mó rolê ir pra lá, voltar. Enfim, tava botando um monte de defeitos e um monte de porquês de não tentar. Eu cheguei na minha casa, abri meu celular e essa minha amiga também já tinha visto que o
Open Day só tinha em setembro e era em Los Angeles. E não tinha nada ali por perto. Mas nesse dia, eu abri meu celular e a hora que eu abri eu não acreditei. Eu falei, mano, Open Day em DC. E tipo, era em uma semana e era justo na semana que eles iam estar de férias na praia. E eu ia estar lá na casa. E eu falei, gente, não é possível uma coisa dessas, eu preciso fazer. E foi então que eu comecei, eu conversei com a minha host family, eu falei pra eles me apoiaram, eles falaram, tudo que você precisar, você fala que a gente te ajuda. Eles me ajudaram com a questão das fotos, eles me ajudaram com a questão de tudo. Inclusive foi uma prima deles que tirou as fotos pra mim, que deu muito problema. Mas não por questão de má fé dela, mas é que realmente deu muito problema. E eu não sei porquê, que nessa semana começou a me dar uma esperança e eu comecei a pensar, não, eu já passei, não, eu já consegui. E eu comecei a moldar a minha mente como se eu já tivesse passado e eu só tivesse indo lá assinar os papéis. Um dia antes da minha entrevista, eu pedi pra a prima deles me mandarem as fotos pra eu poder imprimir as fotos e levar no meu currículo. Ela me mandou as fotos, mas, por ironia do destino, todos os lugares estavam fechados pra tirar foto. O que eu fiz? Fui numa farmácia, porque farmácia nos Estados Unidos tem aquela máquina que imprime foto. E adivinha o quê? Não imprimiu as fotos. Isso já era umas 8 horas da noite, a entrevista era tipo 7 horas da manhã, 8 horas mais ou menos em DC. E eu comecei a ficar desesperada, eu falei, putz, não é pra ser, mas quer saber? Eu vou assim mesmo, vou sem foto, não sei o que lá. E eu lembrei que eu tinha a foto, uma foto, exatamente uma foto da entrevista que eu tinha feito no Brasil. E eu falei, cara, eu vou levar essa foto. Levei essa foto, fui, deu uma perrengue porque eu cheguei atrasada, mas deu tudo certo no final. Encontrei o lugar, encontrei o hotel bonitinho. Fiz a entrevista, fiquei o dia inteiro lá. Tinha muitos au pairs naquele dia. Inclusive teve até uma menina que veio conversar comigo e falou, cara, eu lembro de você, eu tava junto com você nesse dia. Eu lembro da tua felicidade, você tava chorando, não sei o que lá. Gente, eu não consegui me conter a hora que eu vi meu nome na parede falando, tipo, passou e eu fiquei tipo, ai meu Deus do céu, eu chorei muito. Mas nesse dia não é simplesmente passar lá e você já tá contratado, não, você tem que fazer uma outra entrevista que é online, blá blá blá. E eu me preparei também pra essa entrevista, acho que foi em torno de 1 ou 2 semanas depois. Eu conversei com as minhas crianças porque eles estavam de férias e a entrevista ia ser tipo umas 7 horas da manhã e eles levantam muito cedo. Falei pra eles, olha, por favor, não desce lá na cozinha, porque eu morava no basement, então ia fazer muito barulho e os cachorros iam começar a latir, ia ficar tipo um zoê lá na casa. E eu falei, por favor, crianças, não desce até eu vim aqui falar pra vocês que vocês podem descer. Gente, por incrível que pareça, aquelas crianças me obedeceram, não fiz um pio naquela casa enquanto eu fazia a minha entrevista, todo mundo tava lá me ajudando e eu fiz essa entrevista. E durante a entrevista, a entrevistadora perguntou, me conte uma situação que você conseguiu lidar, não sei o que lá, e foi assim muito difícil pra você. Que exemplo que eu dei na minha entrevista, só a Gabriela poderia dar um exemplo desse. Contei pra ela no dia que a minha casa quase pegou fogo, no meu aniversário de 21 anos. E a mulher ficou olhando pra minha cara assim, e eu comecei a ficar nervosa porque ela ficava olhando, fazendo caras e bocas pra mim, não acreditando na minha história. E eu tipo, moça, mas é verdade. E ela pegou e ficou assim e tal, e eu comecei a ficar nervosa. Chegou no final da entrevista, ela falou, muito obrigada por dividir a sua história, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas deixa eu te falar uma coisa, você sabe a única coisa que essa companhia tem de requisito? Eu falei, não, o quê? Ela foi em inglês fluente. Eu falei, interessante. Daí ela falou assim, e você não tem. A hora que ela falou isso, eu juro pra vocês, meu olho já tava cheio de lágrima. Eu não sei como que as lágrimas não caíram naquele momento. Mas eu falei, poxa, obrigada então pela oportunidade aí, valeu, é nóis. Já tinha achado que eu não tinha passado. Eu fui acordar as crianças, eu tava tipo muito arrasada, acordei as crianças e o meu menininho pequenininho, ele chegou pra mim e falou assim, e aí Gabi, você passou, você vai ser comissária. Daí eu olhei, eu chorando quase pra ele, eu falei assim, não, acho que eu não passei porque eu não tenho inglês. E ele pra mim, tipo, todo carinhoso, falou, Gabi, mas você sabe falar inglês, olha aí você conversando comigo. Eu falei assim, fala isso pra entrevistadora, cara. Mas eles foram super pacientes e eles me deram muita força nesse período que eu achei que eu não tinha passado. Demorou 3 semanas pra eu receber a resposta e eu também já fiz um vídeo contando como que foi toda essa parte do processo e também como foi essa resposta de quando eu recebi ela. Eu pedi em oração pra que Deus pudesse me mandar essa resposta, mesmo que ela fosse não, mas eu já não tava aguentando mais porque eu tava ficando muito ansiosa. Numa dessas orações tinha o anjo Gabriel dando a resposta pra Maria, que ela ia receber Jesus. Passou uns 15 minutos que eu fiz essa oração, meu telefone tocou. E a hora que o meu telefone tocou, eu olhei aquele número e falei, não, é a minha resposta. A hora que eu atendi o telefone, eu só escuto assim, Gabriela, aqui quem fala é o Gabriel. E eu tô aqui pra falar que você conseguiu.
eu me emociono demais. E eu fiquei tipo, oi! E depois disso, gente, eu só respondi E nesse ele falou pra mim que eu ia ter que estar em Dubai em mais ou menos um mês. E eu falei, E daí, cara, eu subi pra falar pra minha família e eu tipo, eu passei! E daí eles olharam pra mim, tipo, todo mundo, as crianças acordando, porque tipo, era umas 7 horas da manhã. As crianças, passou na onde? E eu vou ser comissária! E daí, tipo, minhas crianças ficaram, tipo, em choque, elas ficaram, você vai abandonar a gente? E eu falei, não. E daí foi aquele mix de sensação, porque, tipo, todo mundo tava feliz, mas eu tinha que ir embora. E daí meu host olhou pra mim e falou, tá, mas quando que você vai? Eu falei, é daqui um mês, mais ou menos. E ele, tipo, oi? E tava na época de férias das crianças e, tipo, era muita coisa pra ser resolvida. Eu precisava arrumar muitas coisas, precisava organizar toda a minha vida ali nos Estados Unidos, precisava voltar pro Brasil pra organizar a minha vida no Brasil, pra então vir pra Dubai. Então, assim, foi um mix de emoções e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu percebi o tanto que a minha família realmente se importava comigo. Óbvio que eles estavam preocupados em quem ia cuidar das crianças, porque eles precisavam de alguém. Mas eles não estavam assim, tipo, nossa, Gabriela vai deixar a gente na mão, alguma coisa do tipo. A única coisa que eu escutei em todo esse tempo que eu fiquei lá foi, vai seguir o seu sonho, a gente tem muito orgulho de você, você é parte da nossa família. Inclusive, antes de eu vir embora, eles fizeram uma festa de despedida só com a família ali. E a nova au pair também tinha acabado de chegar, e daí ela conheceu todo mundo, toda essa emoção ali no meio tempo. E eu que ajudei a escolher essa nova au pair, eu fiz todas as entrevistas pra encontrar uma au pair pra minha família. E eles sempre queriam ver o que eu achava, eles sempre queriam a minha opinião em tudo. Então isso me fez me sentir muito importante parte da família deles. Inclusive, nessa festa de despedida que eles fizeram pra mim, foi o último dia que eu vi, assim, os avós, todo mundo. Foi muito mais difícil me despedir deles do que da minha própria família do Brasil. Porque, assim, eles me ensinaram muito, eles me ensinaram a dar mais valor à minha família, a ser uma pessoa mais unida, ter mais carinho, ser mais presente na vida dos outros, sabe? Então eu aprendi muito com eles mesmo. E daí, a minha host mom foi pro Brasil pra conhecer a minha família quando eu tava lá nessa semaninha ali que eu tinha antes de vir pra Dubai. Então ela veio comigo, ela foi, passeou em todos os lugares comigo, a gente foi visitar os meus parentes e ela fez essa via sacra comigo também. E foi isso, gente. O au pair não só apenas transformou a minha vida na parte profissional, fazendo eu realizar o maior sonho da minha vida, como também me ensinou muito e fez muito eu abrir meus olhos a ser uma pessoa com mais amor, a ser uma pessoa mais paciente. E olha que paciente, né? Porque cuidar de 5 crianças e 3 cachorros, eu precisava de muita paciência mesmo. Isso me ajudou muito no meu currículo, porque a primeira coisa, a hora que eu entregava o currículo, eles perguntavam, o que você faz? Eu falava assim, eu sou au pair, cuido de 5 crianças e 3 cachorros. E todo mundo me olhava com uma cara de tipo, oi, como assim? Me conta mais. Eu recomendo muito o au pair, eu faria 300 vezes se fosse possível, porque me fez crescer muito como pessoa. E mesmo se eu não tivesse essa experiência tão maravilhosa do jeito que foi, com essas pessoas tão incríveis que eu tive a sorte de encontrar, eu acho que eu faria pela vantagem de conseguir passear, de ser um momento pra você mesmo se descobrir. Então, assim, tente olhar pelos pontos positivos que o au pair também te fornece. Eu sei que muita gente passa perrengue. Óbvio também, se você tá sofrendo, cara, não insiste naquilo que não te faz bem. Mas dá uma chance sim. Tenta, pelo menos tenta e fala, eu tentei. Eu sei que não é todo mundo que tem essa experiência. Novamente, eu tenho consciência que eu tive uma família muito boa, mas o que eu tô falando aqui pra vocês não é pra iludir vocês e falar, nossa, olha como ela é Alice, ela morava no País das Maravilhas. Não é isso. Eu tô aqui pra falar pra você que isso aconteceu comigo, também pode acontecer com você. Eu tive muitas amigas que tiveram muita sorte com a família delas também. E não foi só eu. Então, assim, não é uma coisa que aconteceu só pra mim. Eu vejo muitas histórias ruins. É necessário a gente ver essas histórias pra gente ter noção do que pode acontecer. Mas é muito bom também a gente ver uma história que a pessoa deu certo, que a pessoa ficou feliz, que a pessoa venceu. Então, assim, não descarte essa possibilidade. Se aconteceu comigo, também pode acontecer com você. E é isso, gente.
gente, eu queria muito agradecer a Pri por deixar eu vir aqui contar um pouco da minha história, dividir todo esse meu perrengue com vocês. Eu espero muito que essa história possa inspirar vocês a não desistir dos sonhos de vocês, mesmo que pareça impossível. Coisas impossíveis acontecem sim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vai lá no meu Insta pra me acompanhar, ficar pertinho, conhecer um pouquinho mais da minha vida de comissária, da Gabriela, que gosta de maquiagem, gosta de música, gosta de um monte de coisa, já aproveitando esse momento jabá. E é isso. Um super beijo pra vocês e espero ver vocês por aí. Tchau, tchau. Até mais. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever nesse canal que está rumo a 100 mil inscritos. E se você ou foi a pé e quiser participar desse quadro, eu deixei um link aqui na descrição para você entrar em contato comigo e vir aqui no canal contar essa história. Um beijo e até a próxima.